Vamos lá, segunda pergunta para você. A gente nota que epifanias são eventos que costumam produzir efeitos longos, que perduram muito tempo, principalmente porque ideias produzem mais ideias. Você criou uma área de qualidade e isso desdobra em novos acontecimentos. Você criou uma área de risco, uma área de inteligência de negócios e isso vai se desdobrando em novos acontecimentos. Então eu te pergunto, qual a tua expectativa para futuro do que seja o resultado da criação dessas três áreas? Eu estou citando essas como a gente pode citar tantas outras, área de cibersegurança, enfim. Como você vê, qual a tua expectativa para o futuro em relação ao planejamento estratégico da Advanced Corretora? Eu vislumbro, primeiro, né, eu vejo a criação de uma outra área, né, do planejamento estratégico. Criamos uma área também, trouxemos uma pessoa extremamente dedicada e responsável para a liderança dessa área. Eu enxergo como futuro. Hoje em dia, né, o planejamento estratégico ele se faz necessário em todas as ações da sua empresa. Se você for olhar, né, nós implantamos no ano de 2012 o BSC, o Balance Scorecard. Na verdade, vamos dizer, foi o primeiro passo de planejamento estratégico que nós demos, e onde eu comentei com as pessoas que a partir do momento que essa área estivesse implantada, chamamos uma consultoria que nos ajudou nesse desenvolvimento, na implantação, na identificação dos primeiros passos, né, que nós demos nesse sentido. Eu falava que isso aqui vai ser a primeira grande volta da Advanced. E realmente foi isso. Eu posso classificar dentro da área do planejamento estratégico que a empresa pode ser dividida em duas partes, antes da implantação do planejamento e depois da implantação do planejamento. Por quê? Com a implantação do planejamento estratégico, toda a área se conectou, toda a área. Então, dentro da esteira de produção da empresa, né, dentro da esteira produtiva da empresa, todas as áreas se conectaram. E se conectaram de tal forma que hoje em dia nós temos um evento aqui, que nós chamamos o BSC trimestral, em que a cada 3 meses todos os gestores ficam imersos por praticamente 2 dias, em que cada área fala quais foram as conquistas dos últimos 3 meses, em que momento que eles estão, né, como é que está o atingimento dos marcos no planejamento, qual a expectativa de futuro, como é que funciona a interlocução entre essas áreas, como é que a coisa tem fluído, e com isso você tem o acompanhamento da área financeira que vai permear através do orçamento financeiro, do planejamento financeiro, que aquelas ideias sejam concretizadas, faz com que a empresa inteira, estando conectada num único objetivo, faz com que a empresa se porte de uma maneira completamente diferente. Pelo simples fato de saber que aquilo que eu estou fazendo está importando e muito para a área, vamos dizer, seguinte à minha, ou mesmo para a área anterior à minha, né, dentro do processo produtivo, que aquilo que eu estou fazendo, eu não estou fazendo como deveria, vai impactar outras áreas e eu me torno responsável por aquilo, faz com que a conexão da empresa se torne muito mais forte. Então hoje eu sinto que os gestores dentro da empresa são muito interligados, existe aquela preocupação em saber que aquilo que eu estou fazendo, quanto vai beneficiar ou pode prejudicar a sua área, e faz com que as ações sejam cada vez mais discutidas, cada vez mais assertivas na hora da sua implantação. Que legal. Nós acompanhamos nesse último BSC informações sobre, há 12 anos atrás, um ambiente, um momento de BSC dessa equipe fazendo um planejamento com uma condição de ranking menor do que temos hoje. E você acredita que a construção dessas áreas, essa tua visão disruptiva e que a Advanced compra o conceito, né, como companhia, de elaborar novas áreas, de elaborar novos projetos, que, de novo, não precisava, não era uma obrigação enquanto corretora, mas que você foi propondo e construindo a ponto de hoje sermos líderes do ranking do Banco Central, que isso tudo fluiu junto. É essa a ideia e que vai nos levar a um futuro ainda maior, que são os planos e sonhos que a gente tem? Se você for olhar, né, em 2012, quando nós começamos com esse planejamento, um dos grandes objetivos, né, dentro dos marcos que nós estabelecemos,
era figurar entre as 20 principais instituições financeiras da área de câmbio, né? Entre corretoras, distribuidoras. Nosso grande objetivo era estarmos em até 20º lugar. Você falar, depois de 13 anos, nós temos a oportunidade de estarmos na liderança do ranking. Primeiro, traz muito orgulho pelo trabalho que tem sido feito, né? Que você olha e fala, ó, realmente está valendo a pena tudo aquilo que a gente está fazendo. Está valendo a pena toda a dedicação, todo o empenho, todo o suor que você empreende para que aquilo aconteça, o investimento aconteça. E quando eu falo de investimento, não é só investimento financeiro, mas é o investimento das pessoas, sabe? Em apostar que eles conseguem fazer, que eles são capazes de fazer, que eles acreditam que possa ser feito. Isso faz que a empresa passe a ter um único pulmão. Faz com que a empresa passe a ter uma preocupação em cada vez mais acertar nas suas ações. Então, assim, olhando hoje, né, 13 anos depois, começamos, se você for olhar, nem estávamos fisicamente no lugar que estamos hoje, e, vamos dizer, toda a evolução pela qual a empresa passou, pelo crescimento que nós tivemos, nosso crescimento, por exemplo, em número de funcionários, né, de colaboradores, em números de orçamento financeiro, o próprio faturamento anual, daquilo que nós imaginávamos fazer para aquilo que nós estamos fazendo hoje, traz, acima de tudo, um sentimento de orgulho muito grande, uma preocupação também muito grande em você continuar sendo essa empresa que escuta os funcionários, né, essa empresa que escuta as ideias, que todas as ideias, né, que são enviadas a nós, elas são ouvidas, elas são discutidas, muitas são implantadas, eventualmente algumas não são implantadas, porque não é um momento estratégico daquela implantação ou do envolvimento financeiro que aquilo demande para a sua implantação, mas não tem uma ideia que não seja enviada, que não seja minimamente avaliada. Ótimo. Há uma característica que é da Advanced e muito está na tua pessoa, na tua posição, que é um acompanhamento. Você poderia simplesmente ter tido as ideias e só faça. Além de você propor o conceito, escolher pessoas, se acompanha muito de perto. Eu vivo isso cotidianamente dentro da área de inteligência. Você propôs criar uma área, você designou pessoas para fazer, mas não só. Você acompanha isso dia a dia, mitigando, mentorando todo o processo. Como é que você consegue administrar tempo, energia para acompanhar características tão distintas, né? Você está falando de inteligência de negócios, está falando de projetos, de mercado e segmentos, qualidade é algo muito focado a pessoas dentro da companhia, com olhar a quem já é cliente. Riscos é uma matriz totalmente diferente. A gente já está falando de legislação. Como é que você consegue administrar e quão importante é para ti estar perto dessas novas áreas criadas? Pergunta bem interessante essa. Acho que é a primeira vez que me faz uma pergunta nesse sentido aqui da Advanced. Primeiro, acho que o grande segredo é você escolher as pessoas certas para ocupar esses cargos. A partir do momento que você tem as pessoas certas dentro desse cargo, e nem que não seja uma pessoa que já nasceu talhada para aquilo, mas é aquela pessoa que vai se desenvolver, que vai apostar no seu desenvolvimento, no conhecimento, na necessidade de você estudar para melhorar as suas ações lá dentro, já torna o trabalho por si só mais fácil. Segundo ponto super importante, eu gosto muito de acompanhar minimamente até quando eu sinto que o avião está correndo na pista. Eu não preciso acompanhar quando o avião levanta voo da pista, mas pelo simples fato de você sentir que o nariz do avião já está levantando do chão, você já vê que a área está sendo assertiva, que a área está dando certo. Então, a ideia, né, dessa criação, dessas reuniões trimestrais, é quando eu sento com cada gestor, e esses gestores sentam comigo, sentam entre eles, porque não é só o evento da imersão desses 2 dias, é aquela preparação que vem de semanas antes. Eu tenho sistemas aqui de acompanhamento das ações,
E você vê que existe aqui dentro essa preocupação grande de como o trabalho está andando, né? Como aquele desenvolvimento está andando, como aquela intersecção entre as áreas está andando. E uma coisa que eu gosto muito do ambiente da empresa, até um ponto que eu gostaria de citar, parece um pouco demagógico da minha parte, mas não é esse o objetivo. Eu não conheço uma pessoa, vamos dizer, ali ao nosso ambiente aqui, ao nosso dia a dia, que não entre aqui e fala: eu nunca estive numa empresa que tem um ambiente tão leve, um ambiente tão gostoso, um ambiente tão pró-negócio, que é uma coisa que a gente procura bastante. É uma coisa que a gente procura bastante. Aqui a gente se baseia muito no respeito às pessoas, na diferença das pessoas, e até no momento que aquela pessoa está vivendo frente àqueles novos desafios. Então, a partir do momento em que você tem esse casamento de vontades, de interesses, de obrigações, faz com que a coisa flua melhor. Então você pergunta assim: como é que eu consigo acompanhar? Eu consigo acompanhar no dia a dia, porque aí eu tenho muito hábito de chamar pelo menos de 1 a 2 gestores por dia, para entender como é que a coisa está acontecendo, o que está indo, aonde está tendo mais facilidade, onde está tendo mais dificuldade, aonde eu consigo fazer algum tipo de como é que eu vou falar, de gestão ali, agir naquele ponto a ponto ali, na necessidade de fazer a coisa rodar. E para isso acontecer, eu preciso estar perto. Para eu saber no detalhe aquilo que eu posso fazer, até, como eu disse, o avião ganhar velocidade e está tirando o nariz da pista, eu acompanho muito de perto. Mas depois, você para de acompanhar? Não. Mas depois ele entra dentro do ritmo desse acompanhamento do BSC, onde eu chamo esses gestores e aí eu venho acompanhando. E você concorda que depois que uma área já tem todas as suas ações já estabelecidas, todos os seus objetivos, o planejamento, o cronograma de ações, o planejamento financeiro, né, o orçamento financeiro que dá suporte a tudo isso. A partir do momento que tudo isso, hoje, está desenvolvido, está instalado, está implantado, associado a essa conversa que nós temos, torna o acompanhamento melhor. Então você fala assim: é prazeroso? Muito. É muito prazeroso você ver que uma pessoa demonstra capacidade, demonstra vontade, e mesmo aqueles que ainda não têm conhecimento da área, porque a empresa investe na pessoa. Eu uso muito aquele ditado bíblico, né, que Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu tento trazer essa máxima aqui para dentro. Como? A empresa investir nessas pessoas que demonstram a boa vontade para fazer a coisa acontecer. Perfeito. E antes de entrar na terceira pergunta, eu posso afirmar que, e daí é por depoimento mesmo, o quanto é importante e traz segurança, traz conforto, traz confiança. Ter o teu apoio, a tua proximidade, a tua orientação, de novo vou usar a expressão, a tua mentoria na condução do trabalho. A gente se sente mais confortável. Eu não tenho dúvida de que personagens que a gente citou pelas áreas, o Belloni, a Sônia, a Vânia, esse norteamento conforta e motiva muito a gente desenvolver essas áreas que você propôs e nos confiou. Como terceira pergunta, terceira e última pergunta, vamos lá. Epifanias, insights, ideias, ou seja lá como a gente chame esses momentos de iluminação, são o resultado de uma soma de características, como sensibilidade, percepção, criatividade, atenção, curiosidade, entre outras. Nesse sentido, a pergunta é: você acredita que muitos outros advancers possam desenvolver também esse espírito criativo e promover uma cultura de ideias na Advanced? Se sim, o que você recomenda para que cada um de nós observemos na nossa rotina dentro da Advanced?